Olá pessoal, primeiramente gostaria de externar minha satisfação, minha alegria de poder apresentar esta palestra neste Congresso Nacional, no Congresso Brasileiro de Física, abordando um tema bastante complexo, no entanto será apresentado de maneira introdutória. O tema o assunto é mecânica quântica, e mecânica quântica é extremamente complexa, mas a minha proposta de apresentação ela é introdutória à mecânica quântica, ela é baseada na argumentação heurística da equação de Schrödinger, da equação que rege o movimento do elétron, tá certo, pessoal? Então tem toda uma descrição por trás desta palestra, que é baseada no último artigo que eu publiquei na Revista Brasileira de Física, tá certo? E para esta apresentação eu vou expor didaticamente uma maneira útil de se apresentar a equação de Schrödinger, sobretudo aos alunos da graduação. Perfeito, pessoal? Então, vamos começar essa exposição, que será uma exposição didática. Eu vou usar a todo momento o quadro. É uma aula, de fato, encarem como uma aula em forma de palestra, tá certo? Então, nossa equação Schrödinger. Vou optar pela pronúncia aportuguesada, Schrödinger, e não Schrödinger ou algo mais próximo do austríaco originário. Eu vou usar a pronúncia Schrödinger, pedindo vênia a todos aqueles que pronunciam o contrário, ou pronunciam diferente, melhor dizer. A equação que Schrödinger obteve em 1926 é dada por H cortado sobre 2m, del2 de psi de xt, del x2, mais v de xt, psi de xt, igual aí H cortado, del psi de xt, dt. E essa é a equação que pretendemos apresentar sua argumentação heurística e não uma dedução algébrica. É uma argumentação heurística, porque essa equação não se deduz algebricamente. Por quê? Porque ela parte de alguns postulados e a gente vai tentar teorizar aqui argumentos plausíveis que levaram a Schrödinger, em 1926, a apresentar essa equação que descreve fidedignamente o movimento do elétron, tá certo? Então, se faz justo, uma vez que apresentamos a equação, mostrar, nomear os termos que aqui estão, tá certo? Começando por psi de xt, psi de xt é a função de onda. Função de onda associada ao movimento. E nossa apresentação será guiada pela forma dessa função de onda. Uma vez que temos a equação de Schrödinger, sabendo a função de onda, podemos encontrar valores para a energia potencial, V de xt, energia potencial,
energia potencial do sistema e com isso obter uma descrição fiel do movimento estudado, tá certo? Evidentemente que a gente percebe que há a inserção de derivadas parciais de segunda ordem, nesse caso, para a coordenada espacial e de primeira ordem para a coordenada temporal. Essas constantes aqui nós vamos apresentar detalhadamente. Nós temos aqui um H cortado, que a posteriori vamos ver que é a constante de Planck reduzida, né? E temos aqui o I, o número imaginário, mostrando que essa equação não é só complexa em termos de construção, mas complexa também por depender, né, de um número complexo. Tá certo, pessoal? Então, isso tudo só foi possível, isso tudo com a devida vênia, né? Essa formulação, essa equação só foi possível ser construída baseada em alguns postulados, que esses postulados posteriormente, por sua vez, perdão, eles surgiram a partir da argumentação de um homem chamado Max Planck, no qual teorizou a existência da energia discreta, do espectro discreto de energia atômica, ou seja, a energia do átomo é dada em termos de pacotes, quantum. Essa descrição discreta, ou seja, essa emissão discreta de energia para o átomo possibilitou a existência, né, da física quântica. Possibilitou a explicação da catástrofe ultravioleta, posteriormente do efeito fotoelétrico consolidado por Einstein, tá certo? Então, esse H aqui, nós estamos vendo de forma diferente, mas o H é a constante de Planck, que em valores atuais é aproximadamente 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 joule por segundo, porque essa constante é uma constante de proporcionalidade entre a energia emitida e a frequência de oscilação de um sistema onde há evidente elétrons, tá certo? Esse H cortado, portanto, é uma forma simplificada do H, que H cortado é a constante de Planck reduzida, a constante de Planck dividido por 2π, tá certo? Então, basicamente, nossa equação tem dependências nessas grandezas aqui associadas e com elas que vamos trabalhar, tá certo? Um passo importante na teoria quântica foi a tese de doutoramento de de Broglie, Luiz Vitor de Broglie, no qual ele propôs a existência de ondas de matéria baseando-se no movimento linear do fóton, que é dado por H sobre lambda, e que, portanto, lambda vai ser igual a H sobre P. Este é o comprimento de onda de de Broglie, o comprimento de onda de de Broglie, no qual ele ratifica a existência das ondas de matéria, né? Toda a matéria tem comportamento ondulatório, que é muito melhor apreciado a nível microscópico, tá certo? Então, o fóton possui um movimento linear, que é o movimento linear do fóton. E, né, posteriormente, lambda é o comprimento de onda, associado a esse movimento
proposto por Luiz Victor de Broglie em sua tese de doutoramento, apresentada em 1924. Perfeito? E também devemos considerar a relação de Einstein, na qual ele mostra essa proporcionalidade entre a constante de Planck e a energia do sistema com sua frequência de oscilação. Então, portanto, a frequência de oscilação é E sobre H. Esse é o postulado de Einstein, que lhe rendeu o prêmio Nobel para a explicação do efeito fotoelétrico. Então, aqui você tem de Broglie e aqui você tem o postulado de Einstein. Né? Então, vamos guiar nossa apresentação baseada nesses dois postulados e sabendo da mecânica clássica que a energia total de um objeto, de um corpo, é dada em termos de sua energia cinética, K, mais sua energia potencial V. Sua energia potencial V. Considerando K igual a mv2 sobre 2, uma vez que temos o movimento, uma vez que temos o momento linear do objeto igual a P mv, isso aqui do objeto com massa de repouso, esse é o momento angular de um objeto com massa de repouso, esse aqui é o momento angular do fóton. Podemos utilizar a energia cinética como sendo P quadrado sobre 2m. P aqui e P aqui representam momento linear. A diferença é que o fóton, por não ter massa, ele possui dependência do seu movimento linear a partir da constante de Planck pelo quociente dela sobre o comprimento de onda, e o objeto com massa de repouso, ele tem seu momento linear dado pelo produto de sua massa pela velocidade do movimento. Perfeito? Então aqui vai ser o momento linear de um corpo com massa de repouso, e aqui o momento linear do fóton. Perfeito? Então, vamos impor algumas sutilezas a essa apresentação. A primeira sutileza é que esta equação, ela está com dependência apenas em x, o que isto implica em ser uma relação unidimensional, sistema unidimensional, de modo a usarmos a energia potencial do sistema em termos apenas da coordenada espacial x e do tempo. Portanto, nossa energia total vai ser igual a P quadrado sobre 2m mais V de xt. Portanto, nossa equação tem que ser condizente com esses dois postulados e com a energia total do sistema. Perfeito, pessoal? A priori, são essas as imposições iniciais, tá certo? Fato interessante é que a equação de Schrödinger, da forma como ela está ali, ela nos possibilita várias leituras. E uma leitura determinante é que, se conhecermos a força aplicada à partícula, saberemos a forma da energia potencial associada ao movimento.
Portanto, se conhecermos F, saberemos qual é a forma da energia potencial. Que a determinação da energia potencial é crucial para o movimento associado. Perfeito? Então, o que temos que também considerar é que a função de onda, seja ela qual for escolhida para o sistema, ela possui dependência ali, ela está sendo aplicada a ela uma derivação parcial. E as derivadas parciais nos dão soluções em termos de combinações lineares. Perfeito? Então, o que eu quero dizer com isso é que se Psi1 de xt for solução para V de xt e Psi2 de xt também for, então uma combinação linear do tipo uma combinação linear C1 Psi1 de xt mais C2 Psi2 de xt também será solução para energia potencial. Isso se deve ao fato da condição de existência necessária e suficiente, né, para a gente encontrar soluções em termos de derivadas parciais. Esse é o grande plus da inserção das derivadas parciais nesse tipo de equação. Tá certo? Então, pessoal, o que também podemos concluir com isso é que a forma da nossa função de onda é crucial para podermos modelar qual será a energia potencial do sistema. E a função de onda, e a função de onda mais simples, para um sistema mais simples, unidimensionalmente falando, é a função de onda dada em termos de psi de xt, dada em termos de um sistema que oscila senoidalmente. Então, vamos considerar essa função de onda como sendo seno de 2π x lambda menos Vt. Tá certo, pessoal? Essa vai ser a função de onda que vamos usar a priori. Ok? No caso unidimensional, mais simples, dado em termos de uma oscilação senoidal. E para facilitar a nossa vida em termos de álgebra, consideraremos também o vetor de onda, o número de onda, o vetor unitário, dado por 2π sobre lambda. Vamos chamá-lo aqui de número de onda. E a frequência angular de oscilação, 2πu. Frequência angular. Perfeito? Substituindo essas definições, né, na nossa função de onda, nós vamos ter o seguinte, vamos ter o quê? Que psi de xt vai ser igual a seno de kx menos ômega t. É essa função de onda que vamos usar, perfeito? E a teoria nos impõe que derivemos-na em termos da coordenada espacial e em termos da coordenada temporal. Vamos então fazer essa derivação aqui, que é uma derivação extremamente simples, mas vamos fazer.
derivada parcial da função de onda em relação à coordenada espacial vai ser derivada do seno, você vai repetir o K, que é constante, cosseno de Kx menos ômega t, estamos derivando parcialmente em relação a x. Vamos derivar novamente, del2 de psi de xt, del x2 vai ser igual a quem? Derivada do cosseno vai ser menos o seno, o K vai ficar ao quadrado, seno de Kx menos ômega t, certo? Derivando agora em relação ao tempo, nós temos o que? Temos isso. O que? Seno menos ômega, menos ômega cosseno de Kx menos ômega t. Essas são as nossas derivadas parciais que vamos utilizar na nossa equação. Tá certo, pessoal? Tranquilo até aí? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa equação aqui e vamos igualar ao postulado de Einstein, está aqui em cima. Vamos fazer isto. Vamos fazer isto da seguinte maneira. P quadrado sobre 2m mais Vxt vai ser igual a Hν, certo? Hν. E aí, neste ponto, eu gostaria de parar aqui e poder apagar para continuar neste espaço. Vou utilizar este quadro aqui e vou ter que utilizar as três partes realmente. Então vamos apagar. Vamos apagar esta primeira parte aqui. Espero que o conteúdo esteja sendo anotado ou fixado na mente, tá certo? Então vamos ver aqui. Vou deixar a equação com motivação aqui, tranquilo. Vamos então escrever o seguinte. Vamos utilizar este tipo de energia potencial dada em termos de unidimensionais. Mas o caso simples que a gente está estudando, a oscilação, o movimento de uma partícula livre, pessoal, é uma partícula que não está sendo a ela imposta forças externas. Então, essa energia potencial, ela tem relação com a força da seguinte maneira: igual a F. De modo que se a partícula é livre, ou seja, não há força externa atuando sobre ela, para F ser igual a zero, nós concluímos que a derivada de zero, né, vai ser uma constante. Portanto, V de xt pode ser dado em termos de uma constante V0. Isto implica uma reescrita desta equação aqui da seguinte maneira, sem perda de generalidade. P quadrado sobre 2m mais V0 igual a Hν. Certo? Então vamos continuar. Igual a Hν. Vamos olhar aqui. Mas nós sabemos, já foi dito anteriormente, que, vou escrever de novo, P é igual a H sobre lambda
e que H cortado é H sobre 2π. Então, substituindo aqui no valor de P, vai ficar H ao quadrado sobre lambda ao quadrado mais vezes 1 sobre 2m mais V0 igual H mil. Sabemos também o quê? Que ômega é igual a 2π mil, o que concluímos que a frequência de oscilação é ômega sobre 2π. Portanto, substituindo esses valores nessa equação aqui, nós vamos ter o quê? H cortado sobre lambda ao quadrado vezes 2π ao quadrado vezes 2m mais V0 é igual a H cortado 2π vezes ρ, certo? Então nós temos o que aqui, ó? Lembrando também que o número de onda 2π sobre lambda, né? Então 2π ó, sobre lambda, então nós temos o que? Que H quadrado ao quadrado vezes K ao quadrado sobre 2m mais V0 igual a quem? 2π de fato é a frequência angular. H cortado vezes ômega. Nós chegamos nessa equação. Tranquilo? E agora eu gostaria de uma reflexão um pouco mais sutil sobre por que nós derivamos aqui. Perceba o seguinte, que a inserção dessas derivadas parciais aqui implica o seguinte: eu tenho um K quadrado aqui, não tem? Esse K quadrado é equivalente, por conta da sua periodicidade ligada à linearidade também das funções seno e cosseno, é equivalente a inserir uma derivada parcial de segunda ordem em relação ao espaço. Então, menos K ao quadrado aqui, e aqui tem K ao quadrado, isso aqui é equivalente a você escrever o seguinte: menos H cortado sobre 2m, e o K ao quadrado é equivalente, de fato, à derivada parcial da função de onda associada ao movimento de segunda ordem em termos da coordenada espacial, certo? Mais V0. E a presença desse ômega é equivalente ao negativo da derivada parcial da função de onda em relação ao tempo. Perfeito? Menos H cortado, derivada parcial da função de onda em relação ao tempo. No entanto, pessoal, não podemos assegurar que, de fato, as constantes, os coeficientes atrelados, os coeficientes aqui, atrelados, né? Os coeficientes das derivadas parciais, não podemos garantir que esses coeficientes são, de fato, H cortado ao quadrado sobre 2m e o outro sendo menos H cortado. Não podemos. E não podemos garantir a linearidade considerando esta função de M. Por quê? Porque ela vai oscilar entre valores periódicos do seno e do cosseno.
Então, não temos garantia que será essa equação. Mas, o que desejamos obter é uma equação desse tipo. Um coeficiente alfa que multiplica a derivada parcial, sim, da função de onda, a derivada parcial de segunda ordem em relação ao espaço da função de onda, mas eu preciso também pôr que minha função de onda, ela tem dependência temporal, com a própria função de onda. Então, a minha energia potencial tem dependência com a função de onda. E eu procuro desse lado um coeficiente que seja condizente com a linearidade da função de onda que eu desejo obter. Portanto, psi xt dt. Procuramos uma equação que seja condizente com essa forma. Sendo essas duas constantes, agora o que devemos procurar. Tá certo? Então, vamos procurar essas constantes. Vamos apagar. E eu vou apagar também aqui. Então, para que isso seja possível, vamos mudar a cara da função de onda partindo da condição especial que um EDP nos proporciona. A combinação de soluções também vai ser solução para a nossa energia potencial. Então, a função de onda, esta função de onda, cuja combinação linear também vai ser solução para a energia potencial. Cosseno de kx menos ômega t mais gama seno de kx menos ômega t. Essa vai ser nossa função de onda. E que, portanto, devemos também, de modo análogo, procurar suas derivadas. A derivada parcial em relação a x vai ser menos k seno de kx menos ômega t mais gama k cosseno de kx menos ômega t, perfeito? Em relação a x. Derivando novamente em relação a x, derivada do seno é o cosseno, então menos k ao quadrado cosseno de kx menos ômega t. A derivada do seno é menos o cosseno, menos gama k ao quadrado seno de kx menos ômega t. Derivada do cosseno menos o seno, né? Perfeito? Derivando agora em relação ao tempo. Derivada do cosseno é menos o seno, tá certo? Só que eu vou pegar essa constante negativa, vai ficar positivo aqui na frente, menos ômega seno de kx menos ômega t. Perfeito? Abre. Mais derivada do seno é o cosseno menos gama ômega cosseno de kx menos ômega t. Perfeito, pessoal? Perfeito, pessoal? Então, vamos então substituir cada termo na nossa equação que desejamos, né? Eu vou tentar
fazer um pouco com mais prática. Então, se eu tenho aqui um alfa, esse alfa está multiplicando a derivada segunda parcial, né, em relação ao espaço. Então, alfa vai multiplicar esses termos aqui. Então, menos k ao quadrado cosseno de kx menos ômega t. Alfa vai multiplicar também menos alfa gama k ao quadrado seno de kx menos ômega t, mais quem é o próximo t? A energia potencial, que vem multiplicando a própria função de onda. Então, cosseno de kx menos ômega t, mais V0 gama seno de kx menos ômega t, certo? Igual a quem? Igual a beta. Beta, por sua vez, está multiplicando a derivada parcial em relação ao tempo. Beta ômega seno de kx menos ômega t, menos beta gama ômega cosseno de kx menos ômega t. É isso que temos. E agora vamos por praticidade, né? Praticidade, colocar os termos semelhantes em evidência, certo? Então, os termos em evidência. Então, aqui nós temos cosseno, nós temos cosseno também aqui, e do outro lado nós temos cosseno, que implica que vamos botar esse termo com sinal trocado. Aqui nós temos senos, senos, senos. Ok? Então, cosseno de kx menos ômega t em evidência, menos alfa k ao quadrado, menos, cosseno, mais V0, cosseno. Está do outro lado da igualdade, então mais, aqui vai trocar o sinal, mais B, gama, ômega, certo? Mais os senos, ó, seno de kx menos ômega t, colocar em evidência, menos alfa gama k ao quadrado, mais V0 gama, está do outro lado da igualdade agora, ó, menos B gama, isso tudo igual a zero. Então, pessoal, temos que utilizar a condição de linearidade mediante a função de onda que nós escolhemos. Essa combinação só vai ser linear se esses coeficientes aqui, ó, que estão acompanhando as funções trigonométricas forem nulos. Só é válido se e somente se essa condição for estabelecida. Então, primeiro coeficiente, vamos ter alfa k ao quadrado mais V0 mais beta gama ômega igual a zero. Isto implica em alfa k ao quadrado mais V0 igual a menos beta gama ômega. Essa é a nossa primeira equação. Essa é a nossa primeira equação. 1. O segundo coeficiente é em termos do seno, então menos alfa gama k ao quadrado mais V0 gama menos b beta ômega igual a zero. Isso significa, ó, botando o gama em evidência, gama que multiplica menos alfa k ao quadrado mais V0 igual
a beta ômega. A beta ômega. Portanto, menos alfa k ao quadrado mais V0 igual a beta ômega sobre gama. Essa é a nossa segunda equação. Vamos somente determinar os coeficientes e aí vamos finalizar. Então, subtraindo as duas equações aqui, o que nós temos? Vamos apagar aqui. O que nós temos? Abre. O que nós temos? 1 menos 2. Nós temos o que? Ó, menos alfa k ao quadrado menos alfa k ao quadrado é 0. V0 menos V0, 0. Menos BW menos B gama ômega menos B gama ômega igual a 0. Então vamos ter o seguinte: 0 igual menos B gama ômega menos beta ômega igual sobre ômega. Ou seja, beta gama ômega igual a menos beta ômega gama. Isso, evidentemente, é igual a quem? Escrever de uma maneira para ficar mais claro. Isso é igual. Eu posso cancelar por semelhantes. Portanto, gama igual a menos 1 sobre gama. Gama ao quadrado igual a menos 1. Isso implica que gama é igual a raiz quadrada de menos 1. Gama é igual a mais ou menos I. Ó, a constante complexa aparecendo aqui, mais ou menos I. Certo? E aí podemos utilizar sem perda, sem prejuízo a prova, o valor positivo da constante. Se você usar o valor negativo, vai chegar no mesmo resultado. Eu vou usar o valor positivo, praticidade. Então, apagando aqui esta parte, nós encontramos aqui, portanto, o valor de gama. O fato é o seguinte: menos a alfa k ao quadrado mais V0 é igual a menos beta gama ômega. Em um dado momento da nossa explicação, nós chegamos nessa equação. Mais V0 igual a H cortado ômega. Certo? Foi antes da gente impor a função de ômega. Então vamos comparar essas duas, e lembrando que essa equação aqui refere-se à energia total do sistema. Energia cinética potencial igual ao postulado de Einstein, aqui, tá certo? Que é igual ao postulado de Einstein. A gente viu essa validade. Então, comparando-as, mais uma vez, aqui, energia cinética, energia potencial igual a energia total do sistema. Perfeito? Quando então, o coeficiente aqui antes do k ao quadrado é o alfa, portanto, alfa vai ser igual a h cortado ao quadrado sobre 2n. Nós temos aqui alfa. O valor de beta, portanto, quanto é que vai ser o valor de beta? Então,
temos que beta é quem está acompanhando aqui, ó, temos o que? Beta, gama, ômega, menos beta, ômega, gama, é igual a H cortado, ômega. Portanto, menos beta, ômega, é igual a H cortado. Quanto é ômega? Vamos escolher o valor I. Então, portanto, menos beta vezes I é igual a H cortado. Isso é beta I igual a menos H cortado. Lembrando que I ao quadrado é menos 1. I ao quadrado é menos 1. Então, nós temos aqui beta I igual a I ao quadrado H cortado. Portanto, beta é igual a I H cortado. Temos o valor de beta. De posse do valor de beta, podemos finalizar a nossa formalização da seguinte maneira. Lembrando que nós desejávamos procurar os coeficientes referentes a uma equação consistente com alfa D2 psi de xt dx ao quadrado mais V0 de psi de xt igual a beta D2, não, D psi dxt dt. Nós procurávamos, né, uma solução consistente com essa equação. Nós achamos os valores de alfa e beta. Então, portanto, nós temos que menos, né? Faltou menos. Alfa é igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Então temos que menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica d 2 de psi de xt sobre dx2 mais potencial do sistema vezes a função de onda. Isso vai ser igual a quem é beta e h cortado del psi de xt dt. Finalmente chegamos à equação que desejávamos apresentar mediante algumas considerações, mediante alguns postulados. Essa é a equação de Schrödinger é obtida em 1926. Que rege o movimento do elétron. Lembrando, pessoal, que esta formulação é válida para um sistema unidimensional que tem a sua extrapolação para as demais dimensões com formalismo adequado, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro essa argumentação heurística, né? Um tanto quanto longa, mas é uma forma bastante considerável de se apresentar a equação de Schrödinger, sobretudo para os alunos de graduação. E esta equação vale dizer, né, que ela foi obtida mediante os postulados, não necessariamente seguindo os passos que Schrödinger seguiu, evidentemente que não. Nós formamos uma argumentação válida a partir de conceitos
estabelecidos e que fazem sentido e que são testados experimentalmente, que foram testados experimentalmente. Partimos do postulado de Broglie, postulado de Einstein e a energia total do sistema. Utilizamos, né, definições, a álgebra válida em termos das equações diferenciais parciais com suas combinações lineares e, portanto, chegamos a essa formulação que é válida, já vai completar, estamos próximos a completar o centenário da formulação da equação de Schrödinger e até hoje ela nunca foi contrariada. Tá certo, pessoal? Então, estarei à disposição para tirar dúvidas aí mediante chat, uma vez que essa apresentação é assíncrona, agradecendo mais uma vez a paciência e a atenção de todos. Continuo à disposição. Um abraço a todos.